Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês que história é essa, né? De que tem um bilionário que poderia investir junto com o Cruzeiro. Será que poderia ter um avanço numa história assim e tudo mais? Então eu quero comentar aqui com vocês. E também a situação do Gustavo Lima, depois também daqueles problemas, né, que aconteceram com ele e tudo mais. Será que ainda seria possível pensar e imaginar numa relação? Até porque, vai lembrar, o Lourenço é extremamente próximo, né, do Gustavo Lima. Então não ficaria surpreso se isso acontecesse, uma parceria ou algo nesse sentido. Enfim, vamos comentar aqui com vocês. E também a fortuna, né, do João Adib, que passa ali dos 5 bilhões e 700 milhões de reais. Lembrando que o Pedro Lourenço é muito mais rico do que isso, pelo menos no faturamento das empresas, né? Não tem nem muita comparação. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Conto com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui de 45 mil inscritos no YouTube. Sempre trazemos aqui conteúdos novos, também em relação ao mercado da bola, projeto de CT, de estádio, clube empresa e também de contratações. Para você não perder nada, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, que sem dúvidas ajuda bastante, beleza? Então, um dos primeiros nomes que foi especulado, pelo menos na gestão do Pedro Lourenço, sempre foi o Gustavo Lima, né? Por quê? Eles têm várias fotos juntos, né? Então, você pega aqui, ó, por exemplo, ó, Gustavo Lima e Pedro Lourenço Grécia, né? Que foi uma das viagens recentes que eles fizeram e tudo mais. Aqui, ó. Investidor do Cruzeiro vai à Grécia, posa ao lado de Gustavo Lima e manda recado, né? Então, essa aqui foi lá no dia 3 de setembro, né? Eu tô gravando aqui tem um mês exato, então, bem recente mesmo. E aí, falando aqui, né? Parabenizando o cantor pelos seus 35 anos de idade, num iate aí, nada mal, né? Acho que dá pra ficar aí algumas semanas nesse iate bem luxuoso, que custa R$1 milhão por dia. Então, assim, eles são bem próximos. O Pedro Lourenço sempre tá em Goiânia também, na casa do Gustavo Lima, né, e tudo mais. Eu lembro que tinha uma foto dele ao lado de um carro quando o Gustavo Lima comprou. Então, assim, a questão principal é que eles nem são, por exemplo, vamos colocar assim, né, eles não são só amigos, né, eles sempre estão nos negócios e também no dia a dia. Então, já teve bastante isso. Fala também sobre essa questão, né, do sertanejo aqui também, que tem essa proximidade no futebol e tudo mais, ainda quando ele estava com esse mandado de prisão, que acabou não acontecendo, mas fala, né, sobre essa relação dele com o Pedro Lourenço e com a Vadibet junto ao Corinthians também, né? Então uma situação bem complicada aí pro Gustavo Lima. Tô gravando esse vídeo, ele não teve, né, obviamente não foi preso e tal, tô gravando no dia 26 de setembro, beleza? Mas não ficaria surpreso se tivesse um acordo nesse sentido, ainda mais se acredito que vai realmente, né, comprovar que ele não teve nada e tal. Comprovando isso, não ficaria surpreso se daqui a alguns anos, alguns meses, pensasse nessa possibilidade. Não porque o Cruzeiro precise, mas é normal, gente. Nenhum dono de uma empresa é dono de 100%, né? O próprio Lourenço deve ter o quê? 48, 51, algo próximo disso. Então, o Steve Jobs, por exemplo, tinha quantos por cento da Apple, né? 6%, 10, 15%. Obviamente, com o time de futebol, é bom você ter um percentual maior para você tomar ainda as decisões. Quem que vai ser o diretor, quem que vai escolher, né? Se vai ser o Alexandre Matos que vai ser contratado. Mas ainda acho que não ficaria surpreso num horizonte longo, 10, 15 anos, por exemplo, o Cruzeiro, pelo menos, ter 51% das ações. Assim como eu acho que se o Ronaldo tivesse continuado no Cruzeiro, no horizonte maior, ficaria realmente com um percentual bem menor. Por que faz sentido isso, Gustavo? Ao invés, por exemplo, do Pedro Lourenço tirar do próprio bolso dele, vamos colocar, daqui 4 anos o Cruzeiro está numa fase boa, rendendo bons lucros e tal, só que o Cruzeiro só teria 100 milhões de reais para investir em reforços, porém poderia vender 15% por 200 milhões e pegar esse valor e investir em reforços, investir em estrutura, né? E aí com esse valor investido você abriria a mão de 10% do Cruzeiro, 15%, mas teria uma receita muito maior, valorizando a parte de todo mundo, né? Então isso é muito comum de acontecer. Talvez o Gustavo Lima num futuro distante entre como um sócio, talvez. Condição financeira também ele tem, até porque é um cara que já passou, né, do bilhão de faturamento. Vamos falar aqui também das cotações para os próximos jogos do Cruzeiro. Estou gravando esse vídeo antes desse jogo contra o Fluminense. Se você está assistindo depois, não tem problema. Apostei aqui, ó, R$15 para o Cruzeiro vencer, voltando 46,50 fora de casa. Excelente cotação. Lembrando, né, você pode começar a apostar a partir de R$1. Fiz aqui uma aposta a R$1 para voltar 364 em vários jogos, né, para vários times vencerem aqui no Brasileirão. É difícil, mas pode acabar acontecendo. O link aqui da Esportiva sempre fica embaixo na descrição dos vídeos. Então, tô assistindo esse vídeo aqui, ó, só você arrastar, vai estar aqui embaixo a descrição. Clica aqui, ó, primeiro comentário, vai estar lá para vocês, primeiro link na descrição, 100% de bônus e a partir de R$1, beleza? Vamos falar aqui também de outros assuntos que é relevante, que é o João Adib, né? Ele também não pode ser descartado, até porque tem muita gente que ele fala que ele é palmeirense e tudo mais, mas ele tem uma ligação muito próxima com o Cruzeiro. Na minha opinião, não tem nem comparação. Eu nem ficaria surpreso se a CIMED fosse uma das empresas que negocia com um patrocínio master ou com um patrocínio na camisa de mais relevância
no Palmeiras com a saída da FAM e da Crefisa, né? Então aqui, ó, dirigentes do Cruzeiro fazem reunião com o empresário na Toca da Raposa. Isso aqui foi ainda lá no dia 27 de agosto, onde, vai lembrar, né, a CIMED já tem essa parceria com o Cruzeiro para a divulgação do Lavitan desde o ano passado. E o mais interessante é, essa parceira já está com o Cruzeiro desde a gestão do Ronaldo. E o Pedro Lourenço e o João Adib são próximos, né? Então tem muitos acordos que às vezes não é bom para os clubes. E aí chega um novo dono, por exemplo, e não fica, né, ainda com esse acordo e não tem uma renovação. Então o vínculo, né, é válido até 2026, esse acordo com a CIMED que entrou de vez, né, no futebol, patrocinando alguns clubes pelo país. Entre eles, né, o Cruzeiro e o Palmeiras. Palmeiras também feminino, tendo uma participação bem relevante, beleza? Então aqui, ó, várias matérias na época falando, né, a cúpula do Cruzeiro se reunirá com um bilionário nessa terça-feira e tudo mais. É interessante até para a própria marca, né? Porque ele se mantém próximo e sempre faz algumas postagens juntos lá no Instagram e acaba tendo uma visibilidade bem interessante. Lembrando que a CIMED é gigantesca, né? Tá aqui, ó. Quem é João Adib, conhece a presidente da CIMED e a fortuna do empresário, né? Então, tá aqui, ó. Ele que nasceu em São Paulo e tudo mais. E já tinha a empresa, né? CIMED, que era do seu pai, mas cresceu demais sob a sua gestão. Tá aqui, ó, uma fortuna avaliada em 4,7 bilhões de reais, de acordo com a Forbes, e eu nem ficaria surpreso se daqui a uns 10 anos esse aqui fosse muito mais alto, porque o setor farmacêutico cresce muito, né? E a CIMED também. Se você for ver aqui também, né, o faturamento da CIMED seria algo próximo quantos por ano, né? Ah não, a receita da CIMED é bem interessante também, 2 bilhões e 200 milhões, né? Então vamos ver o faturamento do Supermercados BH. Aqui, ó, Supermercados BH 2023 foi aqui, né, de 11 bilhões, mas vale lembrar que às vezes a margem, né, acredito eu que vai ser muito maior, talvez o lucro dos dois sejam próximos, né, mas se você for ver então, ele tem uma fortuna de quase 5 bilhões, o Pedro Lourenço não dá para saber, exato, nem ele, né, nem o João Adib, porque a CIMED não é aberta em bolsa, assim também como os supermercados BH não é, então não dá para você saber exato. Mas essas especulações falam, né, a Forbes fala de 4,7 bilhões e o Pedro Lourenço não é a Forbes, mas alguns indícios de 7 bilhões e meio. Eu acho que é bem mais do que isso, viu, sinceramente, mas ainda assim é um valor excelente, né? Não tem nem o que dizer muito não. Mas enfim, não ficaria surpreso então. O João Adib, cara, talvez é algo mais, vamos colocar assim, comercial mesmo, porque, óbvio, todo mundo vai comprar, né, um time com um interesse de retorno. O Pedro Lourenço é um cenário que é perfeito, né, porque ele tem esse interesse, é claro, vai ter, se ele fizer realmente um bom trabalho. Mas ele é cruzeirense, né? O Gustavo Lima mas assim, não teria interesse de rasgar 200 milhões para contratar jogador, né? O João Adib também não. E, dependendo, a chegada de um fundo de investimento, seja aqui do Brasil, seja do exterior, eu acho que daqui a algum tempo, com as SAFs no Brasil, né, maturando, vai ser cada vez mais comum. Não ser, né, só essa compra, por exemplo, foi lá, um time já tem um Vasco, já tem um Botafogo, já tem um Cruzeiro. Esquece, vamos atrás de outro. Não, por que não compra, né, um percentual junto com o John Textor, junto com o Pedro Lourenço? Eu acho que isso vai acontecer muito, quem sabe daqui uns 5, 6 anos, e vai depender de todo mundo, né, do futebol brasileiro se valorizar e aí subir a onda, né, para os barcos, todo mundo, e acaba todo mundo ganhando nessa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Se o Pedro Lourenço, né, pagou então um valor, sei lá, 600 milhões pelo Cruzeiro, 100%, quanto que valeria 10% hoje? Ao invés de 60 milhões, que seria o preço ideal, na teoria, valeria o quê? 120, 150, 200? Ano que vem numa Libertadores, quanto que não valeria? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!